A gente está vendo aqui o GeoOperation, tá? Para quem ficou órfão do GeoAnalytic Connector, o GeoOperation aqui no ClickSAS. Como é que ele funciona? Ele basicamente tem as mesmas funções, tá? Você vai conseguir suprir todas as suas necessidades. Aqui tem uma amostra de alguns pontos, pontos onde temos filiais fictícias e qual é o alcance que eu tenho de 1 hora de carro, que é essa linha amarela aqui, as cidades, né, os lugares que eu consigo alcançar com 1 hora de carro, e aqui os lugares que eu consigo alcançar com 1 hora de bicicleta. Sei lá, eu entrego coisas simples, então capas de celulares podem ser entregues com bicicleta, então a pessoa consegue andar 1 hora e esse aqui é o raio de alcance dela, tá bom? De 1 hora a partir do meu ponto de distribuição. Vamos ver aqui o código? Ele é bem tranquilo, tá? Eu estava lendo aqui a documentação do GeoOperation e é bem tranquilo, tá bom? Então é o seguinte, aqui no GeoOperation eu estava usando essa função aqui, que é a função do Travel, né? Áreas de viagem. E aqui você consegue ver o custo, né, o raio que você consegue atingir em determinado período, por exemplo, 1 hora de carro, 1 minuto de carro, 1 dia de carro, né? E os veículos que você pode usar aqui é carro, truck, né, caminhão, bike, pedestre a pé ou de avião, né, ou bird, um voador. E para você estar podendo inserir esses parâmetros aqui, tem bastante opções, né, igual no GeoAnalytics Connectors, mas é mais fácil você usar a tabela interna. Se você utilizar a tabela interna, utilizar com 2 campos, observe como eu fiz aqui, eu utilizei 2 campos. O meu ID de identificação, que no caso é a sigla da UF, do estado, e o ponto que é o meu latitude e longitude, tá? É o meu ponto de referência dentro do mapa. No caso aqui, o meu ponto, eu peguei exatamente o centro do estado, não é uma cidade específica, né? É um ponto que foi cravado no centro do estado. E eu não sei em que cidade que caiu. E aqui a gente tem as funções do GeoOperation, tá? Diferente do GeoAnalytics Connector, o GeoOperation ele é utilizado como se fosse uma extensão aqui no ClickSAS, né? Uma extensão de fórmulas que te traz resultados. É como se você tivesse um script Python, tá? E você põe lá a função para extensão de conexão e você quer usar seus cálculos em Python lá e você utiliza mais ou menos nesse formato aqui, que você vai colocar a extension, aí a chamada da função, etc. Bom, aqui no GeoOperation é tranquilo, você coloca a extensão, né, GeoOperation.script, e você joga aqui no script o ID da sua tabela, tá? E aqui é o Travel Area que ele vai retornar dessa função aqui, Travel Area, tá? Conforme você muda a função, né, você muda a função aqui no From, tá? E cada função ela te pede um parâmetro específico. Você vai ver aqui na documentação, ó, no caso do Travel Area, você tem esses X parâmetros aqui que você pode estar utilizando, tá bom? Bom, parâmetro de custo, dataset, custo da unidade, meio de transporte, precisão e etc. Você vai conseguir ver aqui na documentação certinho, mas eu queria mostrar mais essa parte aí da função, né? Para quem ficou órfão lá do Connect, você consegue estar utilizando desse jeito, tá bom? E aqui eu coloquei aquelas 2 camadas, são as 2 especificações, tá? Eu coloquei o custo de 1 hora de carro e a outra camada aqui foi custo de 1 hora de bicicleta. Então, a partir do meu ponto, eu quero saber qual o raio que eu consigo atingir com 1 hora de carro e qual o raio que eu consigo atingir com 1 hora de bicicleta, tá? E foi isso aqui que o resultado está me mostrando. Então, eu posso botar um laço aqui numa cidade aqui mais próxima, vou botar esse raio aqui, vou querer só essa cidade, por exemplo. Aí aqui eu consigo ver, né, quais são as cidades mais ou menos no mapa que eu consigo atingir. No caso aqui faltou eu colocar uma cor mais transparente, né? Porque afinal de contas não estou nem conseguindo ver os nomes da cidade. Ou então você pode colocar os pontos das outras cidades e depois utilizar a função de intersecção para você ver qual é a intersecção que está atingindo esse tipo de campo. Tá? Você pode pegar o raio que ela utilizou e depois pegar os outros pontos do IBGE, por exemplo, e ver qual que é o raio das cidades que ela está atingindo, tá bom? Então vou colocar aqui, vou mudar de bike também, mudar aqui a opacidade, beleza. Agora sim, ó,
Eu estou vendo aqui que o meu ponto caiu aqui, é um centro de cidade nenhuma, mas não tem problema. Já que ele conseguiu traçar as rotas, eu tenho rotas de carro que chegam até aqui. E a partir desse meu ponto de deslocamento, eu consigo atingir Arara, Areia, Remígio, Lagoa Seca. Eu consigo atingir de carro essas cidades com 1 hora de transporte, tá bom? E de bike, eu consigo atingir 3 cidades aqui a partir desse meu ponto, né? Esperança, Puxinanha e Pocinhos. Então, são cidades que eu consigo atingir de bicicleta aí com 1 hora, né? A partir da saída aqui. Então, por exemplo, eu posso ficar vendo aqui, posso ficar brincando e fazendo as intersecções da cidade. De repente eu quero montar o centro logístico. Isso aqui é uma boa ferramenta para você fazer um planejamento, saber quantas cidades você vão atingir, tá? Lembrando, se você tiver os outros pontos, tem como você fazer a intersecção dessa área gerada com os outros pontos que possivelmente você queira atingir. Tudo bem? Pessoal, fica aí mais uma dica. Espero ter esclarecido as dúvidas aí da orfandade de quem ficou aí do GeoAnalytics Connector, tá bom? E migrou para o SAS, né? Desejo a vocês muito sucesso e até um próximo vídeo. Valeu!